Olá, pessoal, dando continuidade então na nossa quinta aula de raciocínio lógico, eu trouxe um assunto aqui que é relevante, porém eu não encontrei esse assunto nas provas anteriores do Instituto Verbena, mas ele é importante, ele faz parte do raciocínio lógico, então tudo vai depender da sua disponibilidade de tempo para poder assistir essa aula com relação a esse assunto. Eu espero fechar esse assunto ainda nessa aula fazendo alguns exercícios, então é possível que talvez essa aula se estenda um pouco mais, tá? Então a gente vai estudar hoje a chamada lógica de primeira ordem. O que que é a lógica de primeira ordem? É quando nós utilizamos os seguintes termos: o todo, algum, algum não e o nenhum. Então, quando eu utilizo esses quatro termos, eu chamo que é uma lógica de primeira ordem. E esses termos são chamados de termos fundamentais. Vamos lá, ó. Os quantificadores dividem-se em universais, que são os gerais. Quem que seriam os gerais aqui? O todo e o nenhum. E os particulares, que são os específicos, que é o algum e o algum não. E aí a gente vai ter ele afirmativo ou negativo. Vamos entender melhor aqui, ó. Vamos estudar primeiro o todo. Ele é universal afirmativo, tá? O que que significa dizer o todo? O todo significa a inclusão total de um grupo em outro, tá? E aí, para a gente compreender melhor esses quatro termos aqui, que é o todo, algum, algum não e o nenhum, a gente vai utilizar os diagramas. O que que são esses diagramas? Bom, não sei se vocês lembram, quando a gente estuda matemática e nós vamos estudar conjuntos, e aí a gente utiliza aqueles círculos. Círculos que não têm ponto em comum, círculos que têm ponto em comum, que a gente fala que é a interseção, né? Aqueles círculos, aquela representação através dos círculos, a gente chama de diagrama de Venn. Então a gente vai utilizar esse tipo de diagrama, tá? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender como é que ficaria esse todo utilizando o diagrama, que vai ser muito importante na hora de compreender esses conceitos e resolver os exercícios, tá? Então vamos lá. Todo cão é mamífero. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ter aqui, ó, o conjunto dos mamíferos e o conjunto dos cães. Então, o conjunto dos cães, como eu falo que todo cão é mamífero, significa que o conjunto dos cães está dentro do conjunto dos mamíferos, tá? Então a representação do todo através do diagrama seria isso aqui. E é o que ele fala aqui, ó, um círculo menor dentro de um círculo maior, ok? Então todos os cães são mamíferos. Então o conjunto dos cães está dentro do conjunto dos mamíferos. Bom, aqui agora nós vamos falar sobre o nenhum, né? O que significa o nenhum? Qual que é o significado de nenhum? Exclusão total entre dois grupos. Então a gente vai utilizar dois círculos e esses círculos eles serão separados. Vamos entender aqui, ó. Exemplo: nenhum gato é réptil. Nenhum gato é réptil. Então eu tenho o conjunto dos gatos, eu vou chamar de G, e tenho o conjunto dos répteis, que eu vou chamar de R. Então observem que não há interseção entre eles, ok? Então eles são conjuntos disjuntos que a gente fala. E essa representação através dos conjuntos é muito importante, que nos ajuda demais na hora de resolver os exercícios, tá? Então é importante ficar claro esse diagrama. Agora, o algum, qual que é o significado? Existe pelo menos um elemento em comum, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Algum médico é músico. Então, o algum vai ficar assim, pessoal, ó. Aqui nós temos o conjunto dos médicos. E aqui a gente vai ter o conjunto dos músicos, tá? Músicos. Então, o primeiro conjunto é do lado esquerdo é os médicos, o do lado direito são os músicos, e como eu falo que algum médico é músico, seria uma pessoa que está nessa interseção aqui, ó. Ele é médico, mas ele também é músico, ok? Então seria isso aqui, ó, o algum. E por último, o algum não, né? Algum não. Vamos ver aqui. Algum não. Qual que é o significado? Pelo menos um elemento está fora do outro grupo. E na verdade a representação ela vai ser a mesma da anterior. Vamos pegar um exemplo aqui. Algum estudante não estuda lógica. Algum estudante não estuda lógica. Então aqui a gente tem as pessoas que estudam lógica e aqui a gente tem os estudantes, tá? Aqui são os estudantes. Então o algum não é a pessoa que está aqui, ó. Ó, algum estudante, o cara
Essa pessoa que eu estou marcando aqui, esse pontinho, é a pessoa que é estudante, mas não estuda lógica. Então, algo não está aqui. Então, vamos lá. O todo, a gente vai ter um círculo dentro do outro. O nenhum são círculos separados. O algum, a gente tem dois círculos que há interseção, e a representação do algum é o ponto de interseção, né? A região que tem interseção. E o algum não também é dois círculos com interseção, há interseção entre eles, mas aí a gente pega um elemento que pertence somente a um dos conjuntos, ok? Vamos lá. Argumentos lógicos, né? O que são argumentos lógicos? É o silogismo, né? Mas o que que é o silogismo? É quando eu tenho, pessoal, vou ter três frases. As duas primeiras são as minhas premissas e a terceira é a minha conclusão. As premissas são o quê? São proposições, igual nós estudamos, que têm um valor lógico verdadeiro. Então, as premissas são frases com valor lógico verdadeiro. E aí nós temos, por último, a conclusão. A conclusão, juntando tudo, eu posso ter um argumento, no silogismo, eu posso ter um argumento que é válido, mas eu também posso ter um argumento que é inválido. O que que isso significa? O que que é um argumento válido? É quando a conclusão é consequência obrigatória das premissas. É quando aquelas duas premissas me dá aquela certeza naquela conclusão. Agora, o argumento inválido é quando a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. É quando eu tenho uma conclusão que eu não consigo ter certeza dela a partir das duas premissas. Vamos pegar dois exemplos aqui para a gente entender melhor. Esse primeiro aqui, pessoal, é de um argumento válido, tá? Esse aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, caso um, que é o primeiro caso. Vamos estudar um argumento válido. Aqui a gente tem um silogismo, né? Que são duas premissas e a conclusão. Então vamos lá. O que a primeira premissa me diz? Todo cientista é curioso. Ó, o que a gente está usando aqui? O todo. Todo cientista é curioso. Então a gente tem o grupo dos curiosos, ok? E aqui dentro a gente vai ter o quê? O grupo dos cientistas, ok? Então deixa eu escrever aqui, ó, curiosos. Então, a gente tem o grupo dos curiosos e lá dentro do grupo dos curiosos a gente tem o quê? O grupo dos cientistas, ok? Qual que é a segunda premissa? Algum professor é cientista. Olha, o algum, lembra da interseção? A gente tem aqui o professor, a gente tem aqui o cientista. Então, algum professor é cientista. Então, ele tá aqui, ó. O professor, né? Existe um professor que é cientista. Então, ele está aqui, nessa zona de interseção. Então, tá. Vamos ver a conclusão. Algum professor é curioso? Vamos pensar. O grupo dos cientistas está dentro do grupo dos curiosos. Então, se a pessoa é cientista, ele é curioso. Todo cientista é curioso. E o professor está tem um professor, pelo menos um professor, dentro do grupo dos cientistas. Então, esse professor está aqui dentro. Ó. Então, pelo menos um, né? Algum professor é curioso. Tá vendo que eu cheguei em uma conclusão que é consequência das duas minhas premissas? Eu posso afirmar isso com certeza que isso é verdade? Então, aqui a gente tem o quê? Um argumento válido, ok? Agora vamos para o segundo exemplo, no caso 2, pensar em um argumento inválido. Vamos lá. Argumento, caso 2, argumento inválido. Novamente a gente tem um silogismo, que a gente vai ter duas premissas e uma conclusão. Então vamos lá. Premissa 1. Lembrando que as premissas têm valor lógico verdadeiro, tá? Nenhum peixe vive na terra. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó. Vamos fazer aqui embaixo. A gente tem o grupo dos peixes, tá? A gente tem os animais aqui, né, que vivem na terra, ok? Um pouco de terra. Os peixes e que vivem na terra, beleza? Tá. Como a gente está falando nenhum, a gente tem o quê? Dois conjuntos disjuntos, não há interseção entre eles. Segunda premissa, vamos fazer outro diagrama e depois a gente une esses diagramas, tá? Algum mamífero não vive na terra. O algum é o quê? A interseção, né?
Então vamos aqui, fazer a interseção. Então vamos lá, mamífero, mamífero, e aqui o quê? Terra, vive na terra. Algum mamífero não vive na terra. Ele tá aqui, ó. Tá nesse ponto, ok? Beleza, então a gente tem essas duas premissas e eu representei elas desta maneira. Tá. É, agora vamos ver nossa conclusão. Nenhum peixe é mamífero. Pessoal, se eu juntar esses dois diagramas, esse aqui do lado esquerdo e esse aqui do lado direito, o que que pode ter? Eu posso ter isso aqui, ó. Eu posso ter aqui o P, que são os peixes, os que vivem na terra. O M tem uma interseção com o T, tá vendo? Isso aqui pode acontecer, ó. Aí o M tá aqui, mamífero. Mas também pode acontecer a seguinte situação, que eu tenho os peixes, eu tenho aqui os animais que vivem na terra, e aqui, ó, eu tenho um mamífero, que ele pode estar aqui, ou que ele pode estar aqui, tá? Ele pode pertencer ao conjunto dos peixes ou não, certo? Então a gente não consegue chegar em uma única possibilidade, a gente chega em mais de uma. Aqui, ó, o cara que é mamífero, ele não vive na terra, né? Não vive na terra e ele também não é peixe. Mas poderia ser representado dessa forma. As premissas não me dizem que não podem ser representadas dessa forma. Então eu poderia ter o quê? Porque esse conjunto aqui é o mamífero, né? Eu poderia ter o mamífero que não vive na terra, mas que é peixe. Tá vendo que eu tenho duas possibilidades? Agora vamos ver a conclusão, né? O que que a conclusão me diz? Nenhum peixe é mamífero. Olha, essa situação que nós construímos, beleza. Agora, essa segunda, não. E é uma possibilidade, então não posso concluir. Ok? Então, essa conclusão, esse silogismo aqui é um argumento inválido. Ok? Então tá, qual que é a análise aqui que eu trouxe para vocês? Que, né, peguei o textinho lá para poder ler, mas é basicamente o que eu expliquei. Ó, as premissas isolam os grupos em relação à Terra, mas não explicam a relação direta entre peixes e mamíferos, que é o que eu fiz aqui. Ó. Nessa primeira situação que a gente pensou, os peixes e os mamíferos estão separados. Na segunda situação, em que nós pensamos, o peixe e o mamífero têm interseção, tá? Então aqui, ó, a conclusão pode ser biologicamente verdadeira, mas é logicamente inválida com base apenas nessas premissas. É aquilo que eu comentei, ó, isso aqui, ó, biologicamente verdadeiro. Eu comentei na primeira aula, pessoal. O que você tem de conhecimento sobre a natureza, sobre, enfim, sobre os vários ramos aí de estudo, né? Você não pode trazer para um exercício de raciocínio lógico. Você tem que pegar o que o exercício está dizendo que é verdadeiro e o que é falso. Você não pode trazer, eu sei que peixe não é mamífero, então eu vou marcar que está certo. Não. Eu tenho que analisar as premissas. Bom, vamos seguir. Aqui tem um exercício, né, para a gente tentar fazer. Vamos lá. Aqui é um silogismo. A gente vai ter a primeira premissa, a segunda premissa, e aqui ele está perguntando o que que a gente pode concluir, que ele quer saber a conclusão, que a gente pode tirar, né? Todo engenheiro sabe matemática. Então a gente tem aqui, ó, todo engenheiro, todo é um conjunto dentro do outro. Então vamos lá. Aqui tá as pessoas que sabem matemática e aqui tá os engenheiros. Então todo engenheiro sabe matemática. Algum artista é engenheiro. Ó, tá usando o algum. Então é a interseção, né? Então engenheiro e artista. Algum artista é engenheiro. Então esse cara tá aqui, ó. Ele é artista e ele é engenheiro, beleza? Mas se ele está aqui na interseção e ele é engenheiro, ele está aqui dentro, ó. Então, o que que eu posso dizer? Esse cara aqui, então, algum artista sabe matemática. Essa é a conclusão que a gente pode ter nesse silogismo, ok? Vamos seguir. Aqui eu construí uma tabela que ela é importante, tá? Ela é muito importante. Nós temos aqui aquelas quatro palavrinhas que são importantes, que eu falei para vocês, ó, o todo, o nenhum, o algum e o algum não.
Nós temos aqui exemplos, né? Todo A, ó, vamos falar aqui do todo. Todo A é B. A equivalência, o que que é a equivalência? Pessoal, a equivalência é dizer a mesma coisa utilizando outras palavras. Vamos pensar assim. Lembra que eu falei daquela tabela verdade? Quando são proposições equivalentes, quando tem a mesma tabela verdade? Então é isso. É escrever diferente, mas com o mesmo valor lógico. Vamos lá. Qual que é a equivalência do todo? É o nenhum, não. É negar duas vezes. Não sei se vocês se recordam da primeira aula que nós fizemos, a negação de uma proposição. Perdão, desculpa. Não, 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 não é isso. Tá, foi na primeira aula, mas não foi, foi a negação da negação. Não sei se vocês se recordam. A gente tem uma proposição, negar a negação volta a ser a própria proposição. Então vamos pensar assim, ó, todo professor joga bola. É uma afirmação, beleza? É a mesma coisa que dizer o seguinte: nem todo professor não joga bola. É muito confuso, eu concordo que seja. Mas observem que tem a negação duas vezes. Nenhum professor não joga bola. É a mesma coisa que dizer todo professor joga bola. Então isso é o quê? A equivalência. E a negação do todo? Qual que vai ser a negação do todo? É o algum não. Então, por exemplo, todo professor é bom de bola. Negar isso é dizer, olha, algum professor não é bom de bola. Se eu consigo negar que uma pessoa, um deles não seja bom, eu já estou negando toda a frase, tá? Então a negação do todo é o algum não, ok? Próxima proposição, vamos falar aqui do nenhum. O que que é a equivalência do nenhum? É o todo não, tá? Nenhum professor joga bola. A equivalência disso é dizer o quê? Todo professor não joga bola. Ok? Ó, nenhum professor joga bola. Todo professor não joga bola. É a equivalência do nenhum. E a negação do nenhum? Nenhum professor é bom de bola. Nenhum, ó, vamos pegar essa frase. Nenhum professor é bom de bola. Como é que eu vou negar isso? Algum professor é bom de bola. Ok? Isso seria a negação. Ok? Então vamos lá. Ó, de novo, isso aqui é muito importante. Se o todo, qual que é a negação do todo? Algum não. Existe pelo menos um. Existe um. Há pelo menos um. Ok? Isso é negação, tá? Usando o não, é claro. Então vamos lá. E a negação do nenhum é o algum. A negação do nenhum é o algum. Beleza? E aqui eu trouxe bem aqui no meio aqui, ó, tem alguns sinônimos, tá, pessoal? Que a gente utiliza tanto para o algum quanto para o algum não, tá? O pelo menos um existe, existe um, há pelo menos um, ok? E a negação do algum é o nenhum, e a negação do algum não é o todo, né? Então vamos lá, ó, todo, qual que é a negação? Algum não. E a negação do nenhum? Algum. Ok? Então, eles se relacionam. Isso aqui é a negação de um e de outro. Tudo bem? Vamos lá para os exercícios, então, para ver se ficou claro. Vamos lá. Vamos pegar a frase aqui, né? Ó, nenhum programador é antissocial. Equivale logicamente a qual das opções abaixo? Pessoal, é a negação do nenhum. Qual que é a negação? Perdão, negação não. Qual que é a lógica, né? A equivalente, logicamente, do nenhum. Vamos voltar aqui? Olha só. Ó, a equivalente do nenhum é o quê? Todo não. A equivalente do nenhum, todo não. É negar, negar, só que com outras palavras, porque o nenhum ele tá, tô negando. Então, a equivalente do nenhum é o todo não. Então, vamos lá. Olha só. Todo programador é antissocial? Não, ele está dizendo que nenhum é antissocial. Algum programador é antissocial? Não, não é algum, é nenhum. Algum programador não é antissocial? Algum programador não é antissocial?
Não, ele está dizendo que nenhum é antissocial. Todo programador não é antissocial. Então, resposta letra D. Se a gente observar, tá aqui, ó, o todo, não. Todo programador não é antissocial. Então, a equivalente do nenhum é o quê? Todo não. Aí tem que ficar atento com isso. Vamos seguir. Exercício número 2. Para provar que a afirmação todo professor gosta de ler é falsa, ou seja, ele quer a negação do todo. E qual que é a negação do todo, pessoal? Existe um, algum não, pelo menos um, tá? Então vamos lá. Ó, nenhum professor que gosta de ler, eu preciso falar que todo mundo não gosta de ler para negar que todo professor gosta de ler? Não, não preciso fazer isso. Pelo menos um professor que não gosta de ler, eu preciso dizer que pelo menos um não gosta de ler? Sim. Se eu disser que pelo menos um não gosta, beleza, já satisfaz. Então a resposta é a letra B. Ó, todos os professores que não gostam de ler, eu preciso falar que todo mundo não gosta de ler? Não, não preciso falar isso. Algum professor que gosta de ler, eu preciso encontrar isso, que algum professor que gosta de ler? Não. Eu preciso encontrar que dizer, né? Pelo menos um não goste de ler, ok? Pelo menos, ó, letra B, pelo menos um professor que não gosta de ler. Vamos para o exercício de número 3, tá? Considere as seguintes premissas. A gente tem aqui o todo e o algum. Todo atleta cuida da saúde. O todo é um dentro do outro, né? Então a gente tem aqui a galera que cuida da saúde e aqui dentro a gente tem os atletas, tá? Porque todo atleta cuida da saúde. Agora, algum estudante é atleta. Algum é a interseção, né? Então aqui a gente tem a interseção e a gente vai ter o estudante e a gente vai ter o atleta. Algum estudante é atleta. Então o que que eu posso dizer? Que algum estudante cuida da saúde. Vamos ver se tem essa opção aqui. Algum estudante cuida da saúde. Olha aqui, ó, letra B, ó. Algum estudante cuida da saúde. Questão número 4, nós temos novamente um silogismo, né, com duas premissas, e a gente tem que ver o que que a gente pode concluir. Vamos lá. Algum advogado é poliglota. Opa, peraí, vamos lá. Aqui é o grupo do advogado, aqui é o grupo do poliglota, tá? Por que que eu coloquei interseção? Porque o algum, né, algum e o algum não tem interseção. Então, o algum advogado é poliglota, o cara tá aqui, ó, no ponto de interseção. Agora vamos ler a segunda premissa. Nenhum poliglota é preguiçoso. Então vamos construir outro diagrama aqui. Nós temos aqui a galera que é poliglota e nós temos a galera aqui que é preguiçosa, tá? Preguiçosa, tá bom. Só abreviar. Bom, então vamos lá. O que que a gente pode concluir? Aqui agora a gente vai ter que ler as alternativas, tá? Nenhum advogado é preguiçoso? Eu posso dizer que nenhum advogado é preguiçoso? Pessoal, eu não posso dizer isso. Eu sei, né, que tem advogado que é poliglota, há advogado que é poliglota. Agora, essa outra parte aqui, ó, eu não sei se ela é preguiçosa, tá? A única coisa que eu sei que não é preguiçoso são os poliglotas. Então, eu sei que tem algum advogado que não é preguiçoso. Agora, dizer que nenhum é preguiçoso, eu não posso fazer isso. É porque aqui eu teria que unir esses dois diagramas. E fazendo a união deles, a gente percebe que essa região aqui, não necessariamente ela pode ou não estar aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Todo advogado é preguiçoso? Também não, não. Existe um advogado aqui que é poliglota. Se ele é poliglota, ele não é preguiçoso. Então eu não posso afirmar isso. Algum advogado não é preguiçoso? Isso eu posso afirmar. Porque eu sei que algum, né? Algum, pelo menos um advogado é poliglota e todo poliglota não é preguiçoso. Então, letra C. Ok? Número 5. Considere as seguintes premissas. Normalmente a gente tem aqui duas premissas, né? Todo médico tem registro profissional. Então aqui, vamos lá. Aqui é a galera que tem registro profissional, ó. Registro profissional. E o médico está aqui dentro, ó. Todo médico tem registro profissional. Qual que é a nossa segunda premissa? 2. Nenhum estudante de primeiro ano tem registro profissional. Então, fazendo aqui o outro diagrama, ficaria assim, ó.
é estudante do primeiro ano e quem tem registro profissional separado. Por quê? Porque ele está dizendo que nenhum estudante tem registro profissional. Então são conjuntos disjuntos. Agora vamos lá, o que que a gente pode concluir? Algum médico é estudante do primeiro ano? Não. Para ser médico, ele tem que estar aqui dentro do RP. Ó, um médico tem que estar aqui dentro do RP, ó. Então, algum médico, letra A, algum médico é estudante do primeiro ano? Não, posso afirmar isso não. Letra B, nenhum médico é estudante de primeiro ano? Isso é verdade? Nenhum médico é estudante de primeiro ano? Sim, isso é verdade. Nenhum médico é estudante de primeiro ano. Então, letra B. Vamos ler as outras aqui só para a gente entender melhor esse exercício. Todo estudante de primeiro ano é médico? Não, eles são conjunto de juntos. O conjunto aqui dos estudantes e dos médicos são conjuntos separados. Algum estudante de primeiro ano não é médico? Eu posso dizer que algum estudante de primeiro ano não é médico? Não, eu posso dizer que nenhum estudante, né? Nenhum estudante é médico. Aí eu poderia dizer, agora algum estudante de primeiro ano não é médico? Não posso dizer isso não, tá? 6. Nós temos aqui novamente duas premissas. Nenhum filósofo é irracional. Então, nenhum é separado. Aqui nós temos os filósofos e aqui a gente tem o irracional, ok? Agora vamos lá para a segunda premissa. Algum cientista é filósofo. Então, nós temos aqui o cientista. Nós vamos ter a interseção dos filósofos, né? Então, algum cientista é filósofo, tá aqui dentro. O que que eu posso concluir com isso? Então, vamos lá. O que que eu posso concluir com isso? Como o I, vamos juntar as duas. Deixa eu fazer aqui para a gente juntar as duas. Vamos lá. Aqui eu tenho C, aqui eu tenho F, filósofo, cientista, tá aqui, né? E o I, ele não pode ter interseção com o F. Se ele não pode ter interseção com o F, então ele pode ficar aqui assim, pessoal. Ele pode fazer aqui, ó. Que aí seria o I aqui. Beleza? Tá. Então vamos lá. O que que eu posso concluir? Todo cientista é irracional? Não. Ó, tem cientista que é filósofo. E nenhum filósofo é irracional. Então, essa letra A não posso afirmar. Letra B. Algum cientista é irracional? Eu desenhei desta maneira, mas o desenho poderia ter ficado assim também, que ficaria certo. Olha só. Você tem aqui o cientista, você tem aqui o filósofo, e aqui embaixo você tem a galera que é irracional. Isso aqui pode acontecer essas duas situações aqui, ó. Então, dizer que algum cientista é irracional, eu não posso afirmar isso, porque pode acontecer essa segunda situação aqui, do cientista e do irracional serem conjuntos disjuntos, e aí não ter interseção. Letra C. Algum cientista não é irracional? Isso eu posso afirmar, sabe por quê? Porque existe, ó, algum cientista, existe o cara que é cientista e é filósofo, que é esse cara aqui. Se ele é filósofo, ele não é irracional. Então, essa alternativa C está correta. Algum cientista não é irracional. E, por último, nenhum cientista é irracional. Isso também eu não posso afirmar, né? Porque pode haver interseção e pode não haver interseção entre cientista e irracional. Vamos lá para o próximo exercício. Também nós temos um silogismo com duas premissas e a gente quer tirar uma conclusão. Algum artista é tímido. Então, algum a interseção, né? Então, aqui, o artista, o grupo dos tímidos, e agora a gente tem que tirar uma conclusão, né? Ó, vamos lá. Aqui a gente tem o artista e o time. Vamos para a segunda premissa. Vamos fazer outro desenho aqui. Algum tímido, aí tem interseção, né? É escritor. Beleza. Deixa eu subir um pouquinho aqui, tá. Então vamos lá. O que que a gente pode concluir? Se eu juntar, se eu juntar aqui os dois, as duas premissas, o que que pode acontecer? Eu posso ter A, que é de artista, aqui tímido, e o outro é escritor, né? O escritor, ele
Pode ser assim, ó. Pode ser, tá? Pode ser desse jeito aqui. Havendo interseção com artista e com tímido, pode acontecer. Mas também pode acontecer o seguinte, ó, nós temos aqui o artista, nós temos o tímido e aqui nós temos o escritor, ok? Beleza. Algum artista é escritor? Será que eu posso dizer que algum artista é escritor? Olha, nesse primeiro desenho que eu fiz aqui em cima, pode acontecer. Pode estar aqui, ó. Pode. Agora, nesse segundo desenho que eu fiz, que é também uma possibilidade de acontecer, nenhum artista é escritor. Então, eu não posso afirmar essa letra A. Essa letra A está errada, ok? Não está certo. Letra B. Algum artista não é escritor? É o mesmo argumento que eu usei anteriormente. A gente pode ter esse segundo modelinho aqui, que é possível, dentro da informação que foi nos dados, ou posso ter essa primeira parte aqui, esse primeiro diagrama. Nesse primeiro diagrama, aqui a gente vai ter algum artista que é escritor. Nesse segundo, a gente tem que nenhum artista é escritor. Então, as duas, elas, né, enfim, estão dizendo coisas. Como a gente tem duas possibilidades aqui de interpretação das afirmações, das premissas, nem a letra A e nem a letra B está correta. Todas as duas estão erradas. Letra C. Nenhum artista é escritor. Eu posso afirmar isso? Não, também não posso afirmar isso, tá? Por conta das duas interpretações de diagramas que eu tenho a partir das duas premissas foram geradas, que foram dadas, né? Então a nossa resposta aqui é a qual? Letra D. Nenhuma conclusão é logicamente segura sobre eles. Então eu não tenho uma conclusão específica sobre o que foi dado, tá? Uma conclusão, uma consequência obrigatória, não tenho. Beleza? Pessoal, é isso nessa aula. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Valeu, tudo de bom para vocês. Até mais.